Estou na linha com o doutor Alderi Furtado, ele é defensor público e atua no Juizado do Torcedor. Ele estava ontem no Castelão, naquele ocorrido de ontem, a invasão do campo, como foi explicado agora há pouco pelo coronel Márcio Oliveira da PM, como foi que aconteceu. Doutor Alderi, uma ótima tarde, seja bem-vindo. Segundo o relato da Polícia Militar, do coronel Márcio Oliveira, o que aconteceu foi o seguinte: iniciou-se uma briga lá, uma discussão entre torcedores, e para resguardar outras pessoas que não estavam envolvidas, a polícia abriu um trecho do campo sintético, que fica ali ainda, não é dentro do campo de jogo, para que as pessoas que não estavam envolvidas, com crianças inclusive, fossem resguardadas. E aí alguns vândalos invadiram o campo. O senhor estava lá, doutor Alderi? Relata pra gente o que o senhor viu. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes. Procede as informações da polícia quanto a essa situação. Eu queria deixar inicialmente bem claro, Tiago, que eu atuo no Juizado do Torcedor já há muito tempo e nunca tínhamos vivenciado uma situação de tanta violência, de tanto pânico e terror, com tanto sofrimento de crianças, jovens, pré-adolescentes. Por que isso? Porque ontem realmente, nesse jogo, Ceará e Cuiabá, ainda se comemorava, ainda muitos pais tiraram para levar seus filhos para o estado, e realmente nós assistimos lá uma cena de muito terror, de muito sofrimento, realmente sem precedentes, certo? Uhum. E tudo começou, na verdade, Tiago, logo o Cuiabá ao fazer o gol, então iniciou uma confusão generalizada de uma parte da arquibancada do estádio. E ela foi se avolumando, foi se intensificando, de sorte que quando o Ceará fez o seu gol de empate, já estávamos a exatamente, salvo engano, 49 minutos já do segundo tempo final. E a polícia, então, já estava um tumulto generalizado, a polícia já atirando com bala de borracha, muitas crianças, os pais tentando proteger as crianças já desmaiando. Enfim, a polícia realmente, de forma cautelosa, realmente abriu esse acesso para as crianças, e os pais também se fazer a defesa das crianças, tirar daquele recinto que realmente era um recinto perigoso e de muita violência. Sucede que os torcedores adultos, ânimos exaltados, uns para criar mais tumulto, outros para se resguardar e evitarem mais problemas, foram também para o gramado. Então a polícia não teve mais tempo, não teve mais condição de evitar aquele problema. Inclusive, para você ter uma ideia, torcedores que entraram no gramado, já partindo para cima do jogador do Ceará para agredir, os jogadores tiveram que correr apressadamente para o estádio. Essa foi uma situação realmente de terror, que jamais vivenciamos isso como defensor público do Juizado do Torcedor. Nunca vivenciamos uma situação triste daquela, lamentável, que somente borra a história do nosso estado. Enfim, sim. É uma situação deplorável que vivenciamos ontem, Thiago. Ô, doutor, eu queria saber agora de quem é a responsabilidade agora, né? Porque a CBF vai tomar alguma providência em relação ao time do Ceará. Fala-se em relação ao time do Ceará. De quem Thiago, possível atribuir uma responsabilidade sobre o que ocorreu? Sim. Antes disso, eu queria a sua permissão, Thiago, para falar o seguinte. Nós temos o Estatuto do Torcedor, certo? Que regulamenta exatamente a conduta do torcedor no estádio. Esta é uma lei de 2003, que ela foi regulamentada, modificada agora pela lei 13.912/2019, e que ela disciplina o seguinte, ela diz o seguinte: a torcida organizada que promover tumulto, praticar ou incitar violência ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas, seja impedido de comparecer a evento esportivo, seja obrigado o torcedor que se aglomerar e fizer isso, ele pode ser punido, inclusive,
de passar 5 anos de ser impedido de frequentar e de ter acesso a qualquer estádio. Essa era antes, até 2019, era apenas 3 anos. Agora são 5 anos. Sim. Você falou em responsabilidade, então. De quem é essa responsabilidade? Essa responsabilidade, primeiramente, está sendo, eu tomei conhecimento já, que está sendo feito um trabalho de imagem para descobrir quem foram os verdadeiros agressores, porque teve muito dano, muitas cadeiras quebradas, muito, jogando as cadeiras, o torcedor jogando em outros torcedores, enfim, o dano realmente é um dano de valor elevado. Lamentavelmente, a CBF o Superior Tribunal de Justiça Esportiva irá punir, infelizmente vai punir ao Ceará. E o que se sabe, o que nós temos conhecimento, que isto poderá acarretar, inclusive, uma perca de campos em até 10 jogos. Pois é, doutor, porque parece uma tolice tão grande do torcedor. Eu evito até chamar de torcedor, porque isso é vandalismo, né? Você não vai mudar o resultado do jogo. Você pegar o pau lá e brigar não vai mudar o resultado do jogo. Vai prejudicar o seu time, né? Quer dizer, é uma atitude, além de absurda pela violência, o efeito dela é zero. Ela é negativo, na verdade, né? E infelizmente o torcedor faltou com bom senso, Thiago, porque aqui voltando, saindo um pouco da legalidade da situação que assistimos ontem, faltava ainda, me parece que 5 ou 6 minutos para finalizar a partida. Pelas circunstâncias do jogo, a gente estava lá presente, tinha tudo para o time do Ceará virar esse placar. Mas a torcida invadiu, e quando houve a invasão, realmente não tinha o que o juiz fazer, a não ser encerrar a partida. Mas, lamentavelmente, isso veio tudo onerar, veio tudo para os bolsos do Ceará, que vai ter que pagar cadeiras, que vai ser um valor elevado, e vai sofrer. A torcida foi a maior culpada, infelizmente. Eu sei que os ânimos, nesse momento, afloram, perde a razão, certo? O amor é maior do que a razão. Então, é o seguinte: vai prejudicar sensivelmente o time do Ceará. Não tenho a menor dúvida disso. Pela legalidade, pelo que consta na legislação, o Ceará vai ser o único prejudicado nessa situação. Inclusive, se tiver alguns jogos ainda que for ser permitido, vai ser portão fechado, eu não tenho a menor dúvida disso, além de uma multa de, salvo engano, até R$100 mil. Olha que coisa, né? A gente está conversando aqui com o defensor público, o defensor público Alderi Furtado, que atua no juizado do torcedor e estava ontem no Castelão trabalhando. Doutor Alderi, para além da punição para o clube, que eu tenho a impressão que os torcedores muitas vezes não entendem ou não ligam, diga assim, paga a multa e pronto, e vai. Tem tanta câmera de segurança, tanto agente público trabalhando de fé pública. Não tem como individualizar a punição também, para além de punir o clube. Por que digo isso? Porque são pessoas que vão para o próximo jogo e vão para o outro. Todo mundo sabe quem são essas pessoas. Não tem uma punição individual para essas pessoas? É só o clube quem arca? Sim. Tem a punição individual pessoal do torcedor, é o que eu acabei de dizer, o que está previsto no Código do Consumidor. Ontem, para você ter uma ideia, nós tivemos 10 procedimentos, 3 a 4 procedimentos por autuações em flagrante por uso de drogas, né? 3 casos de danos, o que foram identificados no momento, tumultos e danos, certo? E um caso de uma agressão, de uma lesão corporal de um policial que foi lesionado no rosto, uma lesão, inclusive, um pouco de um grau elevado, certo? Mas desses 8 a 10, foram 10 casos, todos os casos foram resolvidos no estádio. Aqueles porque infelizmente, são considerados como de menor potencial ofensivo, então é feita uma transação penal. Contudo, aqueles procedimentos que foram constatados tumultos de torcedor, provocado por torcedor, esse torcedor, inclusive, tiveram 2 lá que foram autuados, fizeram uma transação penal, mas foi estabelecido pelo magistrado e o promotor e a defensoria pública que estava presente, foi determinado que ele não podia ter acesso durante 3 meses, que é a pena mínima. 3 meses, ela vai até 5 anos.
Então, infelizmente, a punição do torcedor é essa, inibir o acesso ao estádio. Eu particularmente, embora nós estemos lá atendendo ao torcedor, pelo estatuto do torcedor, como fiscal, como guardião, a Defensoria Pública faz isso aos hipossuficientes. Contudo, nós temos aqui, até conversamos com o magistrado ontem, ele acha essa pena muito diminuta, é uma pena muito pequena, devia ser o acesso aí, a lei fala até 5 anos. Eu acho que a pessoa, com todo respeito ao torcedor, vai ao estádio, mas vai ao momento de lazer, ao momento de esporte, leva seus filhos. Muitas crianças lá que tinham ontem, muitos adolescentes, tinha criança desmaiando, enfim, era uma cena... Uma cena de guerra, né? Falar. Era uma cena de guerra, realmente, era uma cena de guerra, e graças a Deus não tivemos consequências mais graves, porque era bater, era pessoas pisoteando outras, crianças sendo pisoteadas. Eu fiquei, para você ter uma ideia aqui, a sala da Defensoria Pública foram presos alguns pais que estavam com criança, e eu disponibilizei a minha sala da Defensoria Pública para acalmar algumas crianças, que os pais estavam detidos, para acalmar as crianças, dando água, conversando, para a gente, no momento daquele, a gente se preocupa primeiramente com a criança, que é a mais fragilizada, é uma situação, realmente, você falou muito bem, situação de guerra, situação de terror, certo? Não é a gente como profissional que vai para atender ao torcedor, a gente sai muito triste com a situação daquela e muito penoso com aquela situação, certo? Quero agradecer muito o doutor Alderi Furtado, defensor público que atua no juizado do torcedor, esteve ontem no Castelão, diante dessas cenas. Agradeço muito a sua atenção. Agradeço. E a Júlia Meira, sua assessora, agradeço pela gentileza, tá? Nós estamos sempre à disposição, a Defensoria sempre está à disposição, já viu? É nosso trabalho trabalhar para o hipossuficiente, como guardião do hipossuficiente, como instituição, certo? É essencial a justiça, tá bom? Disponha sempre. Eu que agradeço. Bom trabalho para o senhor. Boa semana. Nada, de quê. Muito obrigado e tenha uma abençoada tarde. Obrigado.